bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Para o episódio de hoje no site, vambora. Um socialista vai ser prefeito de Nova York. Mashallah, vamos votar no Mandani. Então, pra quem não sabe, Nova York, né? Cidade que eu imagino que todos conheçam, centro do capitalismo global. Acabou de ter uma eleição primária do Partido Democrata, então não é eleição formal ainda. Mas, em geral, quem ganha a primária democrata ganha a prefeitura. Quem venceu foi esse cara aqui, o Zohran Mamdani, na verdade. E ele é muçulmano, autodeclarado socialista, um cara muito progressista. Ele é... nascido fora dos Estados Unidos, né? Nascido na África. Em Uganda. Ele é descendente dos indianos que se mudaram pra lá, né? No contexto do Império Britânico. Pois é, e, cara, foi uma... é bem interessante pro futuro do Partido Democrata nos Estados Unidos, que é o partido de esquerda. Sim. É bem interessante pro futuro da esquerda global, né? E é isso, eu acho que vale a pena cobrir, mesmo estando no Brasil, isso vai te impactar. Por incrível que pareça, esse tipo de coisa... se tivesse acontecido em uma cidade aleatória, seria relevante. Mas, cara, dado que foi em Nova York, sabe? Sim. Cara, a gente já... Nova York, essa cidade uma das cidades mais importantes do planeta, né? Cantada pelo Jay-Z tantas vezes, né? Pois é. Mas meio que a gente já sabe o que é isso. Já tá acontecendo no Brasil, não dentro do PT. Que seria o partido mainliner de esquerda. E agora isso está acontecendo nos Estados Unidos, numa cidade igual Nova York. É muito louco, é um episódio sobre a alma dividida da esquerda global hoje, né? Exato. Porque literalmente ele disputou com um cara que representa o antigo establishment. Teve uma disputa apertada. Não pensa também que foi uma lavada. It's over. Nossa, Nova York has fallen to the barbarians. Foi uma disputa bem apertada. Entre ele e um cara italiano do establishment democrata antigo. Então vamos lá, o resultado é o seguinte. Esse Zohran Mamdani ficou 43,5% dos votos. E o Andrew Cuomo, que é o cara do establishment, que já foi governador de Nova York, foi durante a pandemia. Inclusive, provavelmente isso é uma coisa que atrapalhou muito ele. Porque o meu entendimento é que nos Estados Unidos a administração dele durante a pandemia foi um desastre, assim. Os velhinhos morreram e ele tava lá indo em altos restaurantes e o cacete a quatro. Foi tipo o João Dória, mais ou menos, sabe? Que a pandemia meio que afundou a carreira dele. E quem não tomou trolha, né? Nessa época da pandemia? Eu acho que... Grambi. Não, então exato. O mito também aqui no Brasil, né? Mas enfim... ele tomou. Ele se fudeu. Todo mundo se fudeu, basicamente. Poucas pessoas conseguiram sair ilesas. E eu acho que na cabeça do eleitor é tipo... mesmo que inconscientemente ele associar a tragédia ao governante na época. Então é tipo, terremoto em Lisboa. Maldito seja Marquês de Pombal e tal. Mesmo que não tem nada a ver. Coisa muito relatable, né? Todo mundo tava lá no terremoto de Lisboa. Fica, Marquês de Pombal, o maçom. Não, mas por exemplo, enchente... uma coisa que algumas pessoas devem ter tido. Enchente no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, filha da... Eu não sei o mérito exato da resposta dele, mas... queima o cara, não tem jeito, entendeu? Sim. E... aqui tem a eleição de Nova York pelos boroughs, que são tipo, sei lá, as zonas assim da cidade, né? Nova York tem 5 boroughs, como é muito cantado, né? Como é que é o nome daquele rapper branco? Como é que é o nome dele, cara? Que o do New Balance. O Action Bronson. Não, pô, o outro, cara. O cara que você gosta, o que tem o cabelinho assim, Jack Harlow. Exato, como o Jack Harlow falou. Como no filme Gangues de Nova York também, mas exato. Muito bom filme. Tem 5 boroughs e Manhattan é o mais famoso, é o que tem o Central Park aqui no meio, é o que tem o Wall Street na parte de baixo, tem o distrito financeiro, fica aqui embaixo. Então, Manhattan é o que a maioria das pessoas pensam quando elas pensam em Nova York. Né? Isso aí. Boa. Novos Clássicos, música em breve. A gente tinha um projeto Novos Clássicos Samba, agora você virou amigo do Benito de Paula, cara. Eu falei, cara, eu quero muito que tenha um conjunto de choro de jovens no Rio. Então, se você toca bandolim... não sei o que a gente vai agregar nesse conjunto. Mídia, a gente vai dar mídia. Mas vamos lá. Tem os 5 boroughs e o Mamdani, que é o cara mais de esquerda, ganhou em Manhattan, que é o mais rico, tipo, disparadaço, assim, das regiões mais ricas do planeta. Ele ganhou no Brooklyn, que no passado já foi um lugar meio raiz, assim. O Jay-Z cresceu lá e tinha as gangues e tal. Mas hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia é tipo Pinheiros, é meio que o bairro hipster, é gentrificado. Não dá mais pra... Exato. Não existe mais pobre em Nova York, eu acho, né? Existe.
menos. Tipo, Nova York dos anos 80, que é o que a gente tá mais acostumado, porque, tipo, os caras que cantam viveram nessa Nova York, os filmes retratam essa época, que é a parada daquela Nova caralho distópica, Gotham City, decadente, tipo Rio de Janeiro hoje. E aí Nova York já, cara, teve um uplift, né? Na década de 90. Na década de 90 por causa do neoliberalismo. E aí hoje em dia é uma cidade bem mais rica. Mas, enfim, então o Brooklyn é um lugar bem gentrificado, bem de esquerda, hipster, assim. Tem o Queens, que é um lugar mais classe média. Mais diverso, né? Mais diverso. Se eu tivesse que fazer um paralelo, eu acho que o Queens é tipo meio que a região do Rio de Janeiro... Pra mim é Grande Tijuca, cara. Grande Tijuca, perfeito, é isso. É tipo Meyer, o Queens é um Meyer, basicamente, sabe? Sim, sim. O Bronx, aí realmente é o lugar que ainda é mais pobre, ainda tem mais problema com crime e tal. É onde a maioria da população do Bronx é negra. E aí, curiosamente, o Andrew Cuomo, que é o cara do establishment, ganhou. E Staten Island é o lugar, tipo, daqueles italianos meio raiz, sabe? Greasy Ghetto, né? Que seria no estereótipo horrível que o americano tem do italiano. É um bairro bem working class. E é o isoladão também. Então seria, tipo... Não tem paralelo, né? Porque não é tão distante assim. Mas é tipo um lugar que você tem que pegar uma balsa pra ir. É mais... afastado. É tipo Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Caralho. É tipo Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E no Sopranos... É tipo Tatuapé no... Em São Paulo, não sei porra nenhuma. Também não. No Sopranos, eles moravam em Staten Island? Não, eles moravam em New Jersey. Que é aqui perto, exato, é ao lado. Que é ao norte aqui, eu acho que de Staten Island é Nova Jersey, né? Enfim. E esse resultado aqui já é interessante, porque ele já começa a mostrar que, tipo, caraca, o cara que é socialista... Ele não ganhou nos lugares mais pobres, que é o Bronx e Staten Island. E ele ganhou no Brooklyn, que é o lugar dos hipsters. Queens, que é tipo classe média. Eu sinto que... Eu não sei, tá? Mas a impressão que eu tenho é que nas últimas décadas tem sido gentrificado também. E em Manhattan, que é o lugar de tipo bilionário, nego muito, muito rico e tal. Não, sei lá, talvez maybe metro quadrado mais caro do mundo. Provavelmente. Há um tempo atrás eu vi uma métrica, cara, que o aluguel médio em Manhattan, aluguel mensal era tipo $5.000, cara. $5.000. O aluguel médio é R$30 mil, pra você ter uma ideia. Quão sinistro a parada fica em Manhattan. Cara, e aí... Meio que... Vamos entender. Quem é o Zoran Mandani, né? Ele... Voz nova, histórico curto. Então, ele já tinha sido da Assembleia Estadual em 2020. Então, ele tinha sido tipo, deputado estadual, basicamente. Ele faz parte de um capítulo... dos Socialistas Democráticos da América, que é um grupo... É tipo um grupo de ativistas, assim, que não tem um partido formalmente. É uma panela, né? Um grupo de militância. Um grupo de formação militância. De lideranças. Exatamente. Tipo Livres no Brasil. Exato. Chega de paralelos, tá ficando horrível. E esse é o mesmo grupo que a Alexandra Ocasio-Cortez fazia parte, sabe? Eu acho interessante, cara. Parece que... Eu já vi pessoas reportarem que esse grupo aí, o DSA, né? Em inglês seria Democratic Socialists of America... A forma que eles recrutam as pessoas não é normal. Eles fazem quase uma audition, sabe? Então é como se você estivesse recrutando atores mesmo. Você mede meio que o carisma da pessoa, sabe? E, cara, deu resultado, né? Porque o grande destaque desse cara aqui é meio que o carisma dele. A campanha dele ter sido toda artística, toda bonita, bem feita. Um otimismo brilhante, né? Uma coisa assim, um cara... Mas, realmente, tá? Eu acompanho muito... Produto de conteúdo em Nova York, tá ligado? E os caras, eles estavam dando muita projeção pra esse cara. E posso falar, o otimismo dele é meio charmoso mesmo. Acho que a campanha dele realmente tava maneira. Tá um pouco millennial demais, pro meu gosto. Mas eu achei um millennial que é tipo, cara, um millennial... De bom gosto, né? De bom gosto. A parada do Zoomer, né? Que a gente gosta de edge, né? A gente não gosta de nada muito ensaiado, muito artístico, eu digo no sentido muito performado, assim. Esse cara claramente é um político. Mas pelo menos tava uma coisa de bom gosto. E ele tem uma personalidade charmosa mesmo. Sim. E a Alexandra Ocasio-Cortez é a mesma coisa, né? Que ela saiu desse grupo e ela vence pelo carisma dela. Enfim. Cadê? Ele tem 34 anos, então ele é bem jovem. Além disso, ele tem 33, vai fazer 34 se for eleito. Exato, 33, ai de Cristo. Um mau sinal, né? Ele é o anticristo. Pra ele. Além disso, ele é muçulmano. Mashallah. E aí já entra na próximo assunto, que é as visões dele sobre Israel e Gaza. Nova York, pra quem não sabe, é tipo a cidade fora de Israel que tem mais judeu no mundo, basicamente, né? Então... Tipo... Impacto pesado na cultura nova-iorquina, né? Exato, pesadíssimo. O epicentro do setor financeiro mundial, né? Não poderia ser diferente. E ele sendo muçulmano, sendo super progressista,
Ele é hiper contra Israel, falou que o que Israel tá fazendo em Gaza era um genocídio Que ele e tal. prenderia o Bibi, né? O Netanyahu. Exato, sendo que Nova York é a sede da ONU também, então o Netanyahu tem coisas para fazer em Nova York, sabe? Nova York é do lado do... Pelo menos. Né? Não, mas eu digo, é porque o argumento de se prender o Netanyahu é... o Tribunal Penal Internacional falou que ele tem que ser preso. Só que os Estados Unidos não é signatário do Tribunal Penal Internacional. O Netanyahu, ele tem que ir para os Estados Unidos com frequência razoavelmente boa, porque os Estados Unidos é meio que patrono de Israel. Ele vai para Washington, óbvio que é a sede do governo. Nova York é pertíssimo de Washington. E é sede da ONU. Então, se ele quiser dar um discurso na ONU, mostrando gráfico aqui, o Irã está há 5 dias de ter uma bomba nuclear. 72 horas, patriota, a bomba nuclear iraniana. Sabe? Então, tipo, ele tem o que fazer lá, não é um lugar aleatório, sabe? Tem. Era mais uma piada que ele vai cagar, né? Ele tem que ir lá, né? Aí a pessoa fala, pare, ele vai falar, boa. Enfim. Então, isso aqui dá uma guinada no... Tipo, meio que antissemitismo da esquerda, né? Também. Então, o Mandani, ele é um grande partidário do antissemitismo de esquerda. Sim. É isso, até que ponto é o antissemitismo? Eu acho que tem uma discussão assertiva, mas para fins dos judeus americanos, isso é interpretado como antissemitismo e você tem a tendência de expulsar os judeus com esse tipo de pessoa. Porque eu acho que tem uma falsa... As pessoas estão representando uma falsa dicotomia com a questão israelense, assim. Muitos judeus são contra Israel. Alguns são, mas alguns são, é bem minoritário, assim. Então, você ter esse tipo de posição forte em relação ao Estado de Israel, que é um absurdo, que é o Estado genocida, colonialista, tá oprimindo as populações muçulmanas do Oriente Médio, é radical pro judeu. Tipo, você não vai encontrar essa posição frequente. Existem, sei lá, o Breno Altman. Ele é da tribo. E ele é contra. Mas é raro, é bem raro. E a maioria dos judeus... E, tipo... vocês ficam falando de judeu, que porra é essa? Cara, nos Estados Unidos, em Nova York, sobretudo, é uma força política muito relevante, então... Porra, o Partido Democrata... Exato, o Partido Democrata era o partido dos judeus até há pouquíssimo tempo, ó. Esse é o tipo de coisa que pode mudar e é por isso que a gente tá falando sobre isso, né? Mas enfim, o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, então ele ainda representa meio que a imigração mais recente em Nova York, sabe? Porque Nova York sempre foi um lugar dos imigrantes, mas era tipo imigrante italiano, imigrante irlandês, esse tipo de coisa. E aí, nas últimas décadas, começou a ser uma imigração mais diversa, sabe? Então, eram menos imigrantes europeus, mais imigrantes da Ásia, do Oriente Médio, da África também, da América, sabe? Muitos latinos de Nova York. E ele seria o primeiro prefeito que representa essas ondas mais recentes de imigração. Eu vi um dado, tem 1 milhão de muçulmanos em Nova York. E boa parte deles são meio um secto herético, né? Do Nation of Islam. Tá ligado? Tem uma história muçulmana. São os muçulmanos negões, né? Nos Estados Unidos. Essa história é muito engraçada. Chegou, literalmente, tá? Chegou um vendedor de tecidos persa, chamado Fars Muhammad, e ele começou a pregar o islamismo no Bronx. E aí o The Brothers gostaram da ideia. Que é a parada do Muhammad Ali, né? Que é o Cassius Clay mudou o nome dele pra Muhammad Ali. Do Malcolm X também, né? O Karim Abdul-Jabbar, todos esses caras. Americano, muçulmano, se ele for negão, ele... Tipo, não é um muçulmano como você entenderia um muçulmano no Oriente Médio. Ele é uma parada... É muito mais política do que religiosa. Eles falam como se fosse a libertação do negro através do Islã, né? Seria, tipo... O negro que não tá aberto pra ser predado é o negro islamizado na África. Eles fazem um transplante disso lá pra Nova York. Então, assim, tem uma história muçulmana em Nova York, né? O próprio Mike Tyson, ele não é formalmente muçulmano? Eu não sei hoje em dia. Mas ele passou por isso. Todo cara negro, anos 80, 70, flertou com isso. E o Mike Tyson é um cara de Nova York também, né? Born and raised. É verdade. Nova York é uma cidade muito mágica mesmo. Enfim. E aí continua, candidato para a área das mídias sociais. E o tipo de proposta que ele fazia, aí pra vocês entenderem, mas ele como assim ele é um socialista e tal? As propostas dele são congelar o aluguel. Literalmente congelar o aluguel significa aluguel não aumenta. Então, inflação... Não, o aluguel não pode aumentar. A demanda está aumentando para essas regiões específicas. Não, o aluguel não pode aumentar. Ônibus gratuito, que é uma proposta que o Marcelo Freixo já deu pro Rio de Janeiro. Quaquá conseguiu implementar em Maricá. Os horizontes do socialismo global são pautados pelo pessoal do Rio de Janeiro. PT também, né? Exato. Quaquá. Além disso, ele era a favor de supermercado público, literalmente, supermercado estatal. Cara, isso é um discurso muito nova-iorquino, que é a parada do Food Deserts in the Hood. Que é... Deserto alimentício. Deserto, Eu acho que já importaram essa porra pra São Paulo, sabia?
É esse discurso. Mas é a ideia de que lugares de periferia não têm acesso pra comida... De qualidade. Comida de qualidade, né? Se o cara tem que ficar comprando no Osho, lá em São Paulo, aí o cara come muita merda, né? É porque ainda tem... Eu não sei se o Osho realmente é um mercado ruim, não, cara. Eu nunca entrei. Inclusive parou de operar, não? Não sei. Eu só não sei. Eu só não sou de São Paulo. No Rio é bem servido de mercado. Tem o Guanabara, Mundial. Açaí, patrocina nós nessa porra. Tem Zona Sul, muito bom também. Mas a ideia é de que não tem muito cultura de supermercado. Não tem muito acesso a comida não industrializada. Tipo, é uma merda comprar arroz. Mas eu penso até que ponto... Não, isso é claramente uma mentira, cara. Não, já tem 1 milhão de estudos que falam que o motivo que não tem... Essa coisa do deserto alimentício é verdade nas periferias nos Estados Unidos. Só que não é um problema que, tipo... nossa, não tem o mercado não quer ir pra lá por motivos de racismo, classismo, sei lá. Não, é que não tem demanda, cara, literalmente. Sim. Por algum motivo, as pessoas mais pobres nos Estados Unidos, talvez isso replique-se no Brasil também, demandam mais comida industrializada do que comida fresca pra você cozinhar. A comida industrializada, você consegue consumir mais calorias por um preço menor, né? Tem aquela parada... Não, cara. Puta. Será? Puta, no Brasil é impossível, cara. Mano, aipim é ridiculamente barato, assim. Batata é muito barato também. Mas não é gostoso, ovo é barato. né? Mas aí o problema é gosto. Ovo não tá tão barato, não. Ovo tá R$1 o ovo. O ovo. É? Eu, como dona de casa... É verdade. Tô monitorando o preço. Mas aí é um problema de gosto, não é de caloria. Eu acho também, é de controle de impulso, né? E cultura também. Cara, batata Ruffles, assim, é um bagulho ridiculamente caro, esses salgadinhos. É, caro pra caralho. Mas no mágico, não sei, cara. Os Estados Unidos eu não sei. É óbvio que é caro, mano. Ok, eu tô disposto a abraçar isso. Eu nem sei o que seria o equivalente do aipim nos Estados Unidos. Deve ser batata, né? Milho. É porque nego não come milho, assim, né? Mas chega lá, start, né? Start de aipim pra fazer comida africana. A parada é uma parada mais cultural também, eu concordo com você. Tipo, não adianta você vender arroz pra um cara que não quer comprar, entendeu? Eu tô vendendo aqui couve-flor. Foda-se, entendeu? Eu não compraria, eu não gosto de couve-flor. Eu gosto de couve-flor. Mas enfim. E aí, cara, esse é o resumo da campanha desse cara. Ele fez uma campanha do PSOL, literalmente, PSOL. Se você trouxesse o Zohran Mamdani pro Brasil, cara, ele cairia igual uma luva no PSOL. Ele ia ser o melhor amigo da Erika Hilton. Cara, o pessoal não tá pivotando. É porque o islamismo é muito pequeno aqui, né? Mas, puta, já deveria estar pivotando isso, né? Isso seria o equivalente, assim, de... É porque o discurso mais prestigioso lá nos Estados Unidos hoje é a parada do Palestina Livre, né? Isso é literalmente... Eu acho que literalmente é o que foi o golaço do Zohran Mamdani. É literalmente isso, né? Tipo, não tem nada que seja um discurso mais prestigioso hoje pra, tipo, essa classe... É porque não é o ultra, não. Exato. É pra parada do cara universitário, né? Ou adjacente à cultura universitária, é a parada da Palestina, então... Sim. E o pessoal na internet... Por exemplo, aqui tem algumas postagens dele que o pessoal tava recirculando pra falar quem ele realmente é. E ele fez esse tweet aqui em 2020, então era na época do George Floyd, que é: a libertação queer significa cortar o financiamento da polícia. Que é, tipo, bro, o cara é a favor de acabar com a polícia. Nos Estados Unidos foi uma pauta em 2020, que era dos democratas. Defund the police, literalmente. Acabar com a polícia, não tem que chamar a polícia. Isso veio pro Brasil já, pro PSOL, não pro PT. Ele tá falando de libertação queer também, que é uma parada, tipo, nossa, mano, o grau de identitarismo meio extremista pra você falar de libertação queer, sabe? Como um homem muçulmano é meio esquisito, né? É, porque ele não é muçulmano de verdade, né? Então, é aquela parada, ele é o ator, né? Ele tá parecendo esse, tipo, o nobre imigrante muçulmano, righteous, oprimido pelo Estado sionista e tal. Aí não é isso, né, cara? Ele é um cara progressistazão. É, um cara, entendeu? É igual Alexandre Ocasio-Cortez, é a mesma merda, entendeu? Sim. Aí, cadê? Tem esse aqui, que é a divisão dos votos por... renda. Aí você vê. Tem lower income, né? Então renda mais baixa, middle income, renda média, e higher income, a renda mais alta. E o tal do Mamdani, ele ganhou nas pessoas de renda média e de renda mais alta. Inclusive a margem dele nas pessoas de renda mais alta foi maior ainda. Então, cara, esse Mamdani, apesar dele ter esse discurso de tipo, ai, nossa, vamos congelar o aluguel, a gente vai ter supermercado público pra ser mais barato, o apelo dele é pra nego rico, cara. É, com certeza. E o middle income em Nova York deve ser um cara com uma certa grana. Eu acho que tem uma distinção entre high income e, tipo, ultra high income, né? Porque lá no... Pô, tá falando de Nova York, né? Tá falando dos caras mais ricos do mundo também. Esses caras não votaram no Mamdani, né? Votaram no Cuomo. Provavelmente. Exato. Tipo, eu tô falando do topo da elite.
Agora, o cara afluente, né? O filho do milionário, porra, com certeza, entendeu? Sim. Ou o cara professor universitário bem remunerado, ou influenciador, sei lá, developer, como é que é aquela porra? Project manager, esse tipo de profissão. Aí, Sim. ó. Você vê aqui por neighborhood, né? Literalmente, por bairro. Você tem Manhattan, no norte. Interessante, né? Que nesse mapa aqui... Isso aqui seria o Bronx, eu acho. Né? Ah, não. O Bronx Não, isso é o Bronx cima. aí em cima. É verdade. Então, no Bronx, azulzinho, quer dizer que foi o cara mais do establishment. Aí, na ilha em si, de Manhattan, a ilha inteira quase votou no Mandami, a não ser... Tipo, sei lá, Tribeca. Eu já ouvi isso numa música do Jay-Z, mas eu não sei o que significa, sabe? Sorro. Tom Jobim já fez música falando que o Sorro parece a Gamboa no Rio de Janeiro. Cara, a gente já falou sobre isso agora. Mas eu não sei o que isso significa. Cadê o Financial District? Tá vendo? Até no Financial District, que é onde tem o Wall Street né? e tem os bancos, esse Zohar Mandami ganhou. É aquela parada. Será que os caras que trabalham nos bancos moram aí? Eu não sei. Até o meu conhecimento é que os bairros mais ricos, assim, dos ultra ricos de Nova York, são perto do Central Park. Upper West Side. Upper West Side, Upper East Side e tal. Aí você vê como realmente ganhou. Por exemplo, a casa do Trump é aqui, é Midtown East, se eu não me engano, Upper East Side. Aqueles prédios de tipo Billionaires Row, que de vez em quando você vê no Twitter, ficam nesse Midtown imediatamente abaixo do... Qual o bairro da Trump Tower? Ou é Midtown East ou é Upper East Side. O que eu entendo também... E o Upper West Side talvez seja o lugar mais rico. É aqui que o cara dos Beatles foi assassinado. John Lennon. John Lennon, ele morava no Upper West Side, pra você ter uma ideia. Então, o que eu conheço também de Nova York é que tem aquele processo de gentrificação do Bronx e do Queens. Ele, obviamente, emana de Manhattan. Então, as regiões que são mais próximas de Manhattan, você pode ver claramente, né? Que seria os bairros dos hipsters aí, estão todos pintados. Enquanto a parte mais afastada, que é a parte que tende a ser menos gentrificada, ela tá mais pintada de azul. Exatamente. Então, por exemplo, Brooklyn Heights, eu acho que é um lugar super hipster. Dumbo também, o Jay-Z já cantou sobre isso. Qual é o bairro do Jay-Z, cara? Não é tipo Bed-Stuy, uma parada assim? Mas eu acho que o Jay-Z não é do Bronx, cara. Não sei, cara. Ele não é do Brooklyn, cara? Não é o cara... Eu não sei. Eu não sei o suficiente de Nova York pra achar um bar. Aqui. Tá vendo? Mas você vê o tal do... Ele é de Bedford-Stuyvesant. Eu acho que esse é o bairro, tipo, raiz, assim, sabe? Pelo menos era na década de 80. Exato. E você vê, o Zohar Mandami já ganhou, né? Então talvez tenha gentrificado esse lugar. Sim. Mas os lugares mais longe, ainda o Como vence, né? Então, é muito interessante, cara. Você vê que ele realmente ganhou as pessoas mais ricas, cara. Sabe? Talvez os ultra bilionários que moram aqui no Upper East Side e Upper West Side, não, mas a galera classe média alta aqui, cara, em Nova York significa você ser bem rico. Onde será que cara? Eu acho que onde será que o Jorge Pontual mora? Eu acho que ele mora em Manhattan, cara. Ele sem dúvida mora em Manhattan. Ele deve morar nessas porra de Chelsea, West Village, Greenwich Village. Sabe? Mas eu acho que o Guga Chakra não mora, cara. Não é possível, cara. É porque ele não nada no Guga Chakra, né? Ele nada no... Ele nada no Hudson River. Eu sei que isso não quer dizer nada, mas enfim. Eu acho que ele mora num lugar mais afastado, cara. Será que ele mora em Nova Jersey, cara? Não sei. Talvez. Ele tem muito filho, né? Deve ser muito caro morar lá. Exato. Qual o salário de comentarista da Globo News? Cara, pra morar em Nova York deve ser bem bom, né? Contrata nós aí. Demita, aposentem Jorge Pontual. Pois é. Mas enfim, e aí você vê quais são as lições que o Partido Democrata tá tomando, né? Que é literalmente, o Partido Democrata, ele está sendo reconhecido como fragmentado. Depois da derrota do Trump, eles estão meio... sabe no joguinho de videogame, quando você joga aquela granada que é tipo luz, aí o cara fica... Flashbang, assim. O Partido Democrata, ele tá meio que assim, cara, tá perdido. Não sabe o que aconteceu depois da porrada que eles tomaram do Trump na eleição. E agora, nova estrela política emerge, sabe? Essa tá sendo a eleição mais importante, maior, assim, que aconteceu desde a presidencial. E o cara que ganhou na esquerda foi o cara mais extremista, assim, né? Foi o cara de extrema esquerda. Você vê, o termo far left está sendo usado pelo New York Times para falar sobre ele. E far left é o paralelo do far right, entendeu? Então, da extrema direita. Esse cara seria a extrema esquerda. Mas esse tipo de proposta que o Mandani tá colocando é muito estrangeiro pros Estados Unidos, né? Se você pensar a nível federal, pelo menos, né? Sim. Tipo, imagina um presidente americano propondo congelamento de preço de aluguel. Meio bizarro. É porque né? Congelar preço de aluguel é um bagulho clássico de não dar certo. De não dar certo, é. De Argentina, né? Sim, exato. Yes. A eleição do Zohar Mandami é meio que... Tem uma foto, cara, que eu acho que representa muito bem, né? Pra... Quem são as pessoas que... O que motiva o voto no Mandami?
é o seguinte, cara, vários jovens aqui se divertindo muito, sabe? Tipo, caraca! Nós conseguimos, nós salvamos a cidade! Nós salvamos a cidade. E é tipo... tipo, é uma coisa totalmente divorciada da realidade, cara. É meio que... É uma coisa muito mimética, assim. Você faz porque o que é maneiro. O Gerardiano. Sim, mano. Um grande amigo meu me ensinou uma coisa ou outra sobre o Gerard. Cara, mas... Perfil, é um amigo. Mas é isso, cara, sabe? É meio que Theater Kids, assim... É uma merda. Isso é o pior, né? Eu me sinto um cara do Alabama olhando pra isso. Cara, é horrível, sabe, cara. eu tenho certeza, cara, se você chegasse pra esse mano aqui e falasse pra ele, cara, congelamento de preço é uma coisa que não funciona... Ele ia ficar... Ele só ia começar a inventar um bando de lixo, sabe? Ele só ia começar a falar um bando de merda. São pessoas que não têm nenhum apreço pela realidade, estão indo 100% pelo que é maneiro, pelo que é popular entre os amiguinhos deles, cara, sabe? Mas eu acho que aponta uma estratégia vencedora, né? Pelo menos em grandes centros urbanos, pro Partido Democrata, né? Porque isso é jovem. Eu sei que essas pessoas são retardadas, mas eu preferia estar aí do que no comício do Como, cara. Com certeza. Bota a foto no comício do Como, porra, tomando cheiro no cangote da esposa. Olha isso, entendeu? Eu acho que representa muito, tipo, quem apoiou cada facção, né? Literalmente, o Como tava sendo apoiado pela família Clinton, cara. Puta, tem coisa mais não legal do que ser apoiado pelo Bill Clinton. Teve uma matéria que falou quem que endossou ele, né? Aí os endossos do Mandame foi Bernie Sanders, caraca, maneiro. Alexandre Ocasio-Cortez, porra, estrela do Partido Democrata. Quem endossou como? Bill Clinton, mano. Cara, o Bill Clinton é legal. O Bill Clinton vai ser legal depois que ele morreu, eu sinto. Vai ter um redescobrimento, o Clinton. Mas talvez ele passe uns 20 anos não sendo legal, igual o Nixon foi, sabe? Provavelmente. Ele tá numa situação muito ruim, né? O apoio do Bill Clinton significa muito... nada, basicamente, porque ele tá uma múmia. Ele tá muito mal. Sim. Mas eu fico triste porque... Larpear aqui. Eu adoro filme de máfia. Eu adoro. Meu gênero de filme favorito. E, cara, eu simpatizo muito com o italiano de Nova York, tá ligado? E aí você acha que o muçulmano tá roubando... Roubou a parada, cara, de ser... Tipo, o italiano, ele é meio que a minoria de... Ex-minoria, né? Hoje em dia não dá mais pra falar isso. Mas era meio que a minoria exemplo, né? O cara que, puta, foi absorvido no sonho americano, mas mais ou menos, sabe? Tem um edgezinho de máfia e tal. E tem uma tradição política na cidade de Nova York, né? Sim. Qual é aquele cara que veio palestrar aqui no Rio? Esqueci o nome dele. Que é o cara da janela quebrada. Ah, sim. Puta, eu me esqueci o nome dele também. Ele era o... É o cara do... Ele é advogado do Trump hoje em dia, cara. Rudy Giuliani, depois de uma breve consulta no Google. Cara, eu respeito a parada de ser um italiano de Nova York meio conservador, assim, meio durão, né? Meio durão. O Como não é necessariamente esse cara, mas de alguma forma ele se relaciona com isso. E vê, tipo, essa merda, isso morrendo, sabe? Não fazendo mais nenhum sentido político. Sim. É meio triste, eu fico triste. Mas, sabe, a parada é... Como você faz esse grupo de pessoas ligar pra meio que a realidade, sabe? Porque, cara... Vamos ser sinceros, ainda não acabou. Ainda vai ter a eleição geral e pode ser que esse Zoran Mandani perca. Mas o site de aposta lá tava dando que ele tem mais de 75% de chance de ganhar. E site de apostas são uma informação razoável. Hoje em dia, né? O Polymarket. Cara, como você... Ele vai destruir a cidade. E isso é uma coisa que não é controversa, assim. As propostas dele eram aumentar imposto sobre negócio, defund the police, então diminuir o orçamento da polícia, congelar aluguel, botar supermercado público. Cara, você vai destruir a cidade. Ônibus gratuito. Cara, em Nova York... Maricá Mindset, cara. Em Nova York, chega muito vídeo de vandalismo no metrô, sabe? Dos caras meio cracudos no metrô, ameaçando as pessoas, sabe? Depredando o metrô, etc. E... Beleza. Cara, imagina um ônibus gratuito, cara. Sendo que o ônibus nos Estados Unidos tem uma conotação de classe baixa, sabe? Se ele ainda for gratuito, cara. Sabe? E aí a polícia vai ter menos dinheiro, porque lá nos Estados Unidos a polícia não é estadual, a polícia, ainda mais em grandes centros urbanos, ela é municipal. Cara, vai destruir a cidade. Vai aumentar o imposto, sendo que o imposto de Nova York já é muito alto, porque... Nos Estados Unidos tem imposto de renda estadual. O imposto de renda estadual em Nova York é um dos mais altos do país inteiro, sabe? Mano, ele vai jogar a porra da cidade pro que era na década de 70. Que é um lugar cheio de crime, todos os negócios indo embora, sabe? Como você faz essas pessoas entenderem isso? Tipo, porque... Como você vai pra chegar pra um cara desse e falar... cara, congelamento de preço de aluguel... Estuda o que aconteceu na Argentina quando a Argentina fez isso. Foi uma merda. Tipo, beleza, o aluguel... Quem já tinha o aluguel contratado congelou o preço... Mas ao longo do tempo, a oferta de aluguel só vai diminuindo muito.
E aí o preço continua ridiculamente alto, assim, não serve pra porra nenhuma pra baixar o preço. Sim, congelamento de preço no geral não funciona, né? E pra aluguel. Era pra nego não é saber exceção. isso desde o Império Romano, cara. Cara, isso tem uma vibe meio romana, né? Do romano comemorando, assim, uma parada muito decadente, né? Tinha uma parada das elites não gostarem de engajar com jogos pro povo, né? Isso foi uma coisa que foi mutando, sabe? Você, tipo, os aristocratas comemorando, assim, no Coliseu, isso que é um sinal da decadência deles mesmos. É uma parada que em Nova York tem muita gente jovem, no geral. Tem muito jovem. E aí, na eleição do Trump, tiveram também umas coisas maneirinhas, assim. Teve lá o Inauguration Ball, o Coronation Ball, na real. Saíram umas fotos legais, sabe? Talvez esses caras estejam perdidos, mas talvez no longo prazo tenha uma proposta, uma alternativa. A parada Mas fala aí, o que seria? Cara, é um movimento jovem trumpista. Tá rolando, meio que tá rolando. Mas você acha que você vai convencer essas pessoas disso? Não, esses caras, você não vai conseguir mudar a opinião deles nessa vida. Eles têm que rodar no Samsara e voltar na Somália pra depois voltar. Mas é isso aí, tipo, cara, você tem uma das cidades mais importantes do mundo, sabe? Que geram muito dinheiro, movimentam muito a sua economia, é um centro de poder, é um centro de soft power, de hard power, sabe? É uma das cidades mais importantes do mundo, uma das mais importantes dos Estados Unidos, e você vai destruir a porra da cidade por causa de um bando de imbecil que vota no cara porque ele é maneiro e é totalmente descolado da realidade, sabe? A parada é o que Nova York pode ir pro caralho, ok, mas Nova York é muito excepcional em termos de cidade americana. Acho que Nova York, metade, 1/3 das pessoas não são nascidas nos Estados Unidos, os habitantes, dos residentes. E então, se você pegar a galera que vive lá, é uma parcela ainda maior que filho de imigrante. Então, assim, todo esse multiculturalismo a nova-iorquino, ele... Cara, projetar isso nacionalmente nos Estados Unidos, eu acho que é, cara, estupro, cara. Exato. E aí era o ponto que eu queria fazer, né? Que tem esse artigo aqui. Aí você vê, por exemplo, a fontezinha dele tá toda bonita. Vamos entrar no TikTok... No TikTok não, no Twitter do Zoran Mandami. Que aí vocês vão ver como que a campanha dele foi toda bonita, toda bem filmada, tá vendo? Então, por exemplo, eles fizeram... Ele indo no Corner Shop, né? Na Deli. Isso é uma parada muito nova-iorquina, né? Ele engajando com a cultura... E tá vendo? Tá tudo, tipo... A colorização da imagem dele tá toda meio cinemática, assim, sabe? Sim. Tá com essas transições maneiras. A fonte dele tá legal. Tá vestido de muçulmano também, né, cara? Mas é um discurso muito populista, muito barato, assim. Então, só que é engraçado, né? Porque é meio que um populismo elitista, sabe? In a way, né? Porque... tipo, a pessoa pode ser rica. Cara, tá todo mundo meio struggling, assim, pra morar nesses lugares chiques de Nova York, né? A galera reclama pra caralho de preço. Tem uma coisa engraçada que tipo, o cara mora num lugar gentrificado, mesmo sem dinheiro pra morar, então ele vive mal, né? Ele vive naquela parada de um apartamento muito pequeno, muito atolado. E aí esse tipo de apelo, cara, vai diminuir o preço do seu aluguel. É que nem vai diminuir, né? Vai só congelar. Então, tipo, o aluguel já tá ridiculamente alto. Então, congelar no preço que tá não adianta porra nenhuma. Exato, essa não é a solução. Mas você vê, ele engaja bem, cara. E ele tá aparelhado aí pelo establishment, de certa forma, né? Tá indo no Steve Colbert. É um tremendo talk show gigante, entendeu? Você vê o tipo de pessoa que gosta dele, o Robert Reich, sabe? Que é, tipo, nossa, uma das pessoas mais nojentas dos anos 2000, assim, na mídia, sabe? Assim, eu fico feliz porque... Feliz não, mas... É legal ver que tem, tipo... É uma coisa de juventude, assim. Por um lado, também, você tem uma passada de bastão, né? Sim. Puta, se a gente ficasse naquele paradigma clintoniano pra sempre, ia ser igualmente terrível, né? Cara, mas... Mas isso é uma merda, isso é pior. O negócio pra mim... E aí entra, por exemplo, a gente fala, novos clássicos show, a gente vai fazer uma coisa imparcial. Aí eu consigo ver um cara criticando a gente porque a gente tá meio que descendo malho nesse cara. A parada o take imparcial é você reconhecer a realidade, que é, cara, ele vai tentar aplicar políticas que fizeram a economia argentina ser uma merda, tá ligado? Ele vai tipo, argentinizar Nova York. Aí o take imparcial não é falar, tipo, não, mas, poxa, pode ser que dessa vez congelar preços dê certo. Não vai dar certo, se eu tivesse que apostar, vai ser um fracasso total também. Eu acho, inclusive, cara, que pode abrir margem pra uma surpresa, entendeu? Eu não sei que os republicanos vão jogar nessa eleição, sabe? Eu acho que esse cara é longe demais. Ele tá... E a vitória dele não foi tão retumbante, né? Isso eu acho que é uma coisa que vale a pena... A gente pontuou, mas vale a pena falar de novo. Ele ganhou 43% dos votos, cara. Cara, não é tanto assim, eu não acredito que... Não é uma boa estratégia você antagonizar os judeus em Nova York, cara. Estratégia política mesmo, sabe? Mas eu sinto que isso é mais um problema de longo prazo que de curto prazo, entendeu? Vamos ver como eles conseguem se mobilizar. Eu acho que isso não é futuro pra América. Tipo, se essa é a visão de esquerda pros Estados Unidos, cara...
Exato. E aí, por exemplo, você vê aqui os outros artigos que os democratas do New York Times estão escrevendo. Líderes democratas tentaram esmagar Zohran Mamdani. Eles deveriam ter tomado nota. A parada é... Esse cara é tipo o Boulos, assim, sabe? É pessoal. O pessoal... Quais são os lugares que o pessoal é forte no Brasil? É tipo São Paulo, capital. Rio, capital. Pará. Belém, capital. E tipo, acabou, assim, sabe? E São Paulo, o Boulos não conseguiu ganhar. Ele quase não foi pro segundo turno, ele foi... quase perdeu pro Marçal, que seria uma humilhação tremenda. Aí ele chegou no segundo turno e tomou uma paulada do Nunes, que é um cara zero inspirado, assim. Mas por que o Boulos conseguiu meio que chegar no segundo turno em São Paulo? Porque São Paulo é uma cidade que tem uma elite igual essa galera aqui, sabe? Tem esse tipo de pessoa em São Paulo. Tem. E esse é o tipo de pessoa que movimenta candidaturas como o do Boulos. Nova York, esse Zohran Mamdani tá conseguindo porque Nova York tem mais gente assim, sabe? Nova York é um lugar mais elitizado. Tem mais, tipo, theater kids, sabe? Tem mais desse tipo de pessoa, dessa elite meio progressista. Só que isso que esse cara tá escrevendo pro artigo é insano, assim. A ideia de que estratégia Zohran Mamdani vai dar certo nos Estados Unidos como um todo é surreal, sabe? O cara tá defendendo esotericamente uma guinada ao socialismo, assim. Exato, né? ele tá defendendo de que o Partido Democrata tem que abandonar meio que esse espírito Hillary Clinton, Joe Biden, Kamala Harris e focar em Alexandre Ocasio-Cortez. Cara, e honestamente é terceiro mundizar os Estados Unidos de velocidade recorde, assim, né? Tipo, esse tipo de política, cara, não é a cara dos Estados Unidos, entendeu? O cara, congelamento de preço de aluguel, caralho, isso é muito louco, assim. Isso é uma parada, sei lá, meio... Cara, me faz pensar em América do Sul, anos 90. Argentina, tá ligado? Sim, cara. Cristina Kirchner, mano. Eu acho que tem forças nos Estados Unidos que vão antagonizar isso com muita força. O próprio Partido Democrata, eu acho que vai tentar esmagar a própria Alexandra Ocasio-Cortez, ela tá lá, mas ela fica meio... Não tá no core do Partido Democrata, né? Não, mas ela é gigante, cara. Não, eu sei, ela é um fenômeno digital, mas... Sabe, ela... Não sei, cara, não sei. Mas... Você acha o quê? Você acha que o Partido Democrata... A oligarquia do Partido Democrata vai conseguir... Mantém at arm's length, sabe? Por exemplo... a parada do Bernie Sanders. Cara, o Bernie Sanders veio forte pra caralho naquela disputa com a eleição pra Hillary. Sim. A oligarquia conseguiu esmagar ele. Conseguiu esmagar ele. Hoje em dia ele é ele tá são ainda, mas ele é um velho. Tá muito velho, é um velho, né? Mas, por exemplo, a Alexandra Ocasio-Cortez tem 9 milhões de seguidores no Instagram. Não, ela é fenômeno. Ela é carismática também, tá? Muito... Aí ela com o Mamdani, por exemplo, tá vendo? Se eu não me engano, eles são, tipo... A genealogia política dos dois é muito parecida. Os dois são do Queens, que é esse bairro de Nova York, aqui, né? Da direita. Os dois passaram pelo tal do DSA... E os dois são, tipo, democratas que conseguiram surrupiar uma coisa que era garantida de um democrata do establishment, sabe? E aí viraram fenômenos nacionais. A parada ela é uma deputada federal. Ela não tem tanto poder assim. O prefeito de Nova York é um cargo com mais poder, sabe? Não. E mais chance de fazer um estrago. Por exemplo, quem mais a Alexandra Ocasio-Cortez é amiga, sabe? Do Bernie Sanders e tal. Essa foto é bem maneira, sabe? Tipo... Mas você vê... Isso é atraente porque é bem feito, sabe? Eles conseguem fazer o Bernie Sanders, mano, ser maneiro, tá ligado? Porque ele tá maneiro nessa foto. Eu acho o Bernie Sanders um pouco maneiro. Eu sou um cara que assistiu o Joe Rogan antigamente, entendeu? Mas ele é maneiro, mas ele só é maneiro porque ele tá com essa galera, cara. Entendeu? E é como se tivesse eles estão tentando forçar essa sucessão, né? A parada que o Bernie Sanders é um velho judeu de Vermont, sabe? Vermont, né? Ainda por cima. Não, ele é nativo de Nova York, mas era uma candidatura dele. Eu não sabia que ele era nova-iorquino. Enfim. Eu acho que ele é nativo do Brooklyn, cara. Brooklyn, pra quem não sabe, também é um bairro dos judeus ortodoxos. Tem também aquele filme com Adam Sandler, Joias Raras, aí, ó. Filme sobre judeus em Nova York. Bom filme também. Muito tenso, muito tenso. Fiquei muito tenso assistindo esse filme. Mas... Aqui ele já não tá mais maneiro. Aqui ele tá o que ele realmente é, que é um velho meio gordo, tá ligado? Ele tá parecendo o Kissinger. Aquela foto do Kissinger. Eu quero envelhecer assim, mano. Quero ficar assim, quero perder meu peixe. Mas tá vendo? Tipo, Zohran Mamdani conseguiu um endorsement da Emily Ratajkowski, que é tipo uma atriz, porra, maneira, sei lá o quê. Ele tá muito bem assessorado nesse sentido, sabe? Aí eles conseguiram... É aquilo, se você não enxergar pelo que sabe? Você consegue se enganar. Eu acho que tem um instinto de Tipo, todo ser humano tem um instinto de autopreservação. Que faria ele olhar pra uma parada que não funciona e falar, não funciona e eu vou me fuder. Só que ele, através de
política, maquiagem, discurso, carisma, estética. Ou até o cara pode concluir racionalmente, né? Uma razão mal encaminhada, né? A razão como uma lâmina que pode te cortar também. Que, não, na verdade eu deveria me fuder mesmo, sabe? E é meio que isso que acontece, cara. Esse caso aí do... É muito preocupante, entendeu? É muito preocupante. Um velho maluco. Eu quero ficar velho assim, entendeu? Aqui ele tá com mais carisma, sabe? Aqui ele tá com mais cara de velho maluco. Eu quero ficar velho assim. Eu quero ficar velho assim, entendeu? Eu quero ficar curvado e com o braço curto, assim. Mas você vê, esse cara aí é muito famoso. Vê o... Subway Takes. Eu assisto essa parada no TikTok. Fenômeno total, tá? Pra juventude urbana. O cara recebe Bill Burr e tal, de volta e meia aparece um aí cara ele tava famosinho. aqui com o Mandame. Ah, eu já vi isso. What is your take? I should be the mayor, tá ligado? Nossa, muito legal, cara. Aí o cara sorrindo, bonitão. Nova York, cara, metrô e tal. Ó, um papel amassado aqui no meu bolso, eu sou muito desleixado. Mas enfim. Cara, a verdade verdadeira é que... Isso tem alguma chance de dar certo no nível nacional, cara? Nacionalmente, não. Que será que não? Não. Eu também acho que não, mas será? Será que se eles... mas será que se eles tentarem muito, sabe? Cara, eu vou ter que repetir 3 vezes. Não. Cara, Puta, eu fechei a aba. Não, tava aqui, eu acho. A parada do Mandame, cara... A gente fala muito sobre foder, sabe? Sobre coisas que fodem. Mano, a campanha do Mandame tá fudendo pra caralho. Tá maneira pra caralho. Porque mano. É jovem, Isso cara. nem parece uma campanha política, cara. Tudo que é jovem é legal, cara. Um cara de 33 anos, olha que maneiro. É maneiro isso, cara. Eu não acho que tudo que é jovem é legal. Dá pra você ser jovem e não ser legal. Dá. Se você fizer um esforço tremendo, né? Se você fizer uma conta no Twitter larpeando de cruzado, você não vai ser legal, entendeu? Nunca. Mas, via de regra, cara, quando você junta muita gente jovem num espaço, é legal. Não é tão difícil. Tipo, eu acho que vai ser uma merda, eu acho que vai ser um fracasso, mas no fundo... Mas uma coisa que eu acho também eu acho que você apostar nos jovens funciona em Nova York. Porque Nova York é um lugar que tem muito jovem. É verdade. Porque os jovens, eles saem lá de Idaho, sei lá, Minnesota, e vão pra Nova York. Sai da Uganda, né? Exato. Agora, nos Estados Unidos no mundo em geral, cara, a parcela de jovens só tem diminuído. Então você fazer uma campanha que tem muito apelo pra jovem, talvez você consiga fazer uma campanha mais maneira, bababá. Só que na hora do voto, de contar voto, o tiozão bolsonarista... Cara, eu tenho ficado cada vez mais obcecado com a ideia de que cidades e países são coisas muito diferentes. Sabe? Então, eu não acho nem que Nova York é uma cidade americana mais. Entendeu? É uma cidade global, cara. Sim. Os comportamentos políticos de Nova York nunca vão ser equiparados ao conceito nacional. Óbvio que isso fica muito estressado lá. A gente vê os mapinhas de cor de republicano contra democrata. Fica lá, os republicanos cobrem 95% da área dos Estados Unidos. E eu acho que é muito sobre isso, cara. Tem uma concentração de um perfil muito específico, cara, em grandes centros urbanos. E a gente literalmente vê a coisa replicada no Brasil, em Rio e São Paulo. E vê replicado na França, em Paris. E vê replicado no Reino Unido, em Londres. As cidades pertencem a uma cultura global, cara. Elas não têm nada a ver com os países. E talvez elas devessem ter mais autonomia política mesmo pra se autodestruir ou se regenerar, entendeu? Sim. Olha isso. Olha o tipo de coisa que ele tá botando na campanha dele, sabe? Isso é claramente irônico, entendeu? Isso tá feio de propósito. É pelo fim do Ramadã, né? Isso é uma piada com o senso estético grotesco que povos do Oriente Médio têm, via de regra. Sabe? Mas... Sim, eu concordo com você. É uma parada muito diferente, né? Cara, é muito diferente, cara. O Rio de puta não tem nada a ver, cara. Cara, o perfil demográfico de Nova York é surreal. É uma coisa... nenhuma cidade nunca na história da humanidade foi tão cosmopolita. Sabe? No Brasil não replica tanto porque a gente não consegue atrair talento, né? Pelo contrário, a gente cede talento. Mas, de qualquer forma, a gente replica esse tipo de cultura global. Cara, tem uma diferença muito grande entre cidade e país. Eu penso... uma parada tipo Dubai e Singapura, elas... Mas, hein, você acha que tem uma chance do Partido Democrata ver isso e resolver lançar alguém nesse viés pra presidência em 2030 e tomar um sarrafo ridículo do J.D. Vance, do Marco Rubio, de quem quer que seja? Cara, porque... Cara, eu acho que é uma oportunidade para Nova York flipar, cara. Flipar pra republicano, né? Porque a gente já tá enxergando essa tendência nos últimos 3 ciclos eleitorais. Então, o Rudy Giuliani, né? Pra quem não conhece... Caiu pra direita, né? O Rudy Giuliani é uma narrativa mais da época dos nossos pais, assim, né? Então, qualquer pessoa de uns 50 anos vai saber quem é esse cara. Ele pegou Nova York... Que mugshot é esse? Caralho.
É, mano. Ele é um cara que pegou o Nova York cheio de crime, sabe? Da década de 70 e 80 e conseguiu, através de, tipo, políticas eminentemente de direita, sabe? Que é prender bandido, sabe? Sim. Uau, de direita, mas infelizmente é. Bandido é mal, né? Bandido é mal. Eu não quero chocar ninguém, não, mas o bandido é do mal, tá? Ele conseguiu transformar Nova York numa cidade muito foda, que é o que ela foi na década de 90, anos 2000, anos 2010, assim. Agora eu não sei como tá. Mas ele é republicano. Então é isso, Nova York teve que passar pelo sofrimento da década de 70, o sofrimento da década de 80 pra emergir um cara de direita. Aí ele governou Nova York nos anos 90, aí ficou 30 anos de era de ouro. Agora tá voltando a porra do Zohran Mamdani. Vamos ver se ele vai destruir Nova York. Mas a parada é, cara, Nova York, vamos supor que o Zohran Mamdani faça que ele seja eleito em primeiro lugar. Yes. Que ele faça um mandato desastroso. Quão rápido vai virar republicano? Talvez seja mais rápido, né? Talvez dessa vai vez seja mais acelerar. rápido. Eu acho que eventualmente vai come around, sabe? Mas o negócio é, cara, já come around uma vez. Nova York já ficou republicano na década de 90. Já. E voltou pra essa bosta. Voltou pra minha bosta que era mas aí antes. é a simplicidade da história, né? Aquela parada, homens fortes fazem tempos fáceis. Eu não gosto, isso é muito boomer talk. Mas é um pouco verdade. Não, mas absolutamente é verdade. As pessoas sempre falam, se é assim, então como explica a história do mundo? Não é assim, né, filhão? Tem vários ciclos de decadência e ascensão acontecendo simultaneamente em várias esferas, e macroesferas e microesferas. É muito mais complexo do que parece, sabe? Sim. Só que tem um fundo de verdade mesmo. Cara, talvez seja isso, entendeu? Talvez seja a turba ser. Porque toda a história é cíclica. Só que talvez nos grandes centros urbanos sejam ciclos muito rápidos. Eu não sei, cara. A tendência da internet, o caralho, é acelerar o ciclo, tudo, né? Exato. Mas o que eu acho também do Zohran Mamdani é que eu não sei quão certo isso daria em outros lugares. Mas, puta, essa estética dele tá muito foda, cara. Eu acho que seria legal tentar replicar isso em São Paulo, maybe. Tu tem dúvida que a galera do PSOL tá shopping? O negócio do em PSOL. 2026 a gente vai ver Zohran Aesthetics. O problema no Rio. O problema do pessoal é que eu não sei se o pessoal do Brasil tem o mesmo nível de competência de que os dos socialistas de Nova York, entendeu? Tá em decadência. Em Nova York, tudo só é melhor. Em termos de competência. Colonizado. Não, mas é verdade, Entendeu? Eu pago pau pra Nova York também. Sabe? Sem dúvida, as pessoas burras em Nova York são menos burras do que as pessoas burras em São Paulo. Sacou? E as mais inteligentes provavelmente são mais inteligentes. Os mais inteligentes são mais inteligentes. As pessoas médias são mais inteligentes, sabe? Então, on average, né? E não é só sobre inteligência, é sobre senso estético, sobre competência, o caralho. Inteligência que se transmite em senso estético, né? Sim. Mas não sei. Eu sinto que o pessoal, cara... O pessoal do Rio não seria capaz de replicar essa porra. Sabe? Provavelmente sim. Tipo, conhecendo o tipo, né? Talvez alguma candidatura, sei lá, cara. O pessoal tem uma crise de competência muito mais grave do que o Partido Democrata dos Estados Unidos, por óbvio, né? Sim. Mas, inclusive, o pessoal tá numa etapa mais acelerada que o Partido Democrata. Só que o Partido Democrata é muito maior. Né? O pessoal é uma coisa pequena, é um navio menor que navega com mais facilidade, e o Partido Democrata é um transatlântico gigante, um navio que carrega grão assim pra China, sabe? É um navio gigantesco. Tá indo pelo mesmo caminho. Mas eles vão começar a chulopar isso, sabe? Isso vai chegar aqui de alguma forma. Eu acho que de certa forma já é, né? As candidaturas do pessoal são bem jovens, cara. Mas elas não são legais. A do Boulos foi ridícula, assim, cara. Inclusive, nego do pessoal ficou puto, né? As pessoas do pessoal ficaram putas que o Boulos ele tentou moderar. Sabe? E a lição do Zohran Mamdani é isso. Dentro do Partido Democrata, assim como na esquerda brasileira, tem esse debate. Tem os caras que ficam tipo, não, a gente tem que moderar pra ganhar. Tem os caras que ficam, não, tem que ficar mais radical. E... talvez pra conquistar o jovem, cara. Moderar nunca vai conquistar o jovem. Só que, pessoal, na minha opinião, o Zohran Mamdani, ele não é o Boulos. Não, ele definitivamente não é o Boulos. O Boulos é o Cuomo do pessoal. Com certeza. O Boulos é o Cuomo do pessoal. Aqui ainda não teve a passada de tocha. A Erika Hilton é o Mamdani. Pra você ver a crise de competência do pessoal, né? Mas eu digo, a gente só tá numa etapa mais acelerada porque os partidos são separados. Se você puxasse a ala do Mamdani e segregasse a ala do Partido Democrata, ia virar uma loucura rápido, entendeu? Cara, eu acho interessante, né? Porque ele tem essa parada da família dele ser da Índia e tal. Ele não tem muita cara de indiano, não, né? Vamos ser sinceros? Você acha que ele parece Brimo? Cara, parece, mano. Ele parece mais árabe do que indiano, cara. Sabe? O tom de pele dele é bem claro, assim. Ele parece um pouco um árabe do Golfo, né? Sabe? Eu não sei de onde eles são da Índia, né? A gente viu, um é do Gujarat, o outro é de Orissa, cara.
Se ele fosse da família dele. Os caras em Orissa tem bastante cara de indiano. Mas os caras em Gujarat são muito do Oriente Médio também. Tem muita interface comercial por muitos séculos. E tem aquela história das castas também, né? Que as castas são diferentes entre si. Tipo, não tem detalhes sobre quais eram as castas dos pais dele na Índia, mas... Ainda, não descobri. A gente tentou pesquisar, não viu, mas provavelmente é Brahmin pelo fato que os dois pais dele são de professores universitários, assim. Ele parece muito persa, cara. Ele parece persa, cara. Ele parece muito, muito, muito persa, assim. Tem um fenótipo bem azeri, assim, os caras que você vê lá aquele exército internacional do cara, eu acho que ele é até mais branco, cara, sei lá. Mano, ele parece um pouco europeu, cara, sabe? Não, você tá exagerando um pouco. Cara, eu sinto que se o tom de pele dele fosse um pouquinho mais claro, ele podia ser um cara na Espanha, tá ligado? Eu não acho não, pessoa. Não sei. Podia ser um This português. motherfucker belongs do Oriente Médio. Ele parece muito persa pra mim, cara. Ele não parece lá o Antônio Bandeira, ou aquele outro cara que faz o... Qual é aquele cara que faz o... Que tem um... Javier Bardem. Ele parece um pouco o Javier Bardem. Não parece não, o Javier Bardem só é um pouco... o tom de pele do Javier Bardem só é um pouco... Pô, mano, tu vai falar que não parece nem um pouco. Não parece não, cara. Não sei se eu tô ficando maluco. Tá. Comentem aí, o que vocês acham? Zoran Mandani parece o Javier Bardem? Sabe, se vocês vissem esse cara na rua e vocês tivessem que chutar de que lugar do mundo ele é, sabe? Ele tem o queixinho duplo do homem do Oriente Médio, entendeu? Tem que manter a barba. Mas nem é do Oriente Médio, né? Ele é do subcontinente. Então, mas eu tô definindo que ele parece um cara do Oriente Médio. Enfim. Indiano também tem um pouco isso. Mas cara, resumo da ópera é... Talvez seja a coisa mais interessante que esteja acontecendo no mundo pra esquerda agora, sabe? E aí tem que ver se ele vai conseguir ganhar na eleição geral, porque ele ainda vai ter eleição geral. O Cuomo falou que ele pode concorrer como independente. Eu diria que ele provavelmente não vai. Dado que ele já tomou paulada uma vez. O atual prefeito de Nova York é o Eric Adams, que é um negão do Partido Democrata, que é meio trampista, que é uma combinação muito louca, assim, né? De características... Talvez concorra como independente. Vai ter um republicano também. E os republicanos de Nova York são muito mais moderados do que o Trump, via de regra. Se eu fosse o estrategista político do Partido Republicano de Nova York, ia lançar um judeu moderado. Né? Mas eles já lançaram alguém, cara. Já tem o cara? Já, cara. Vamos ver quem é. Republican Candidate New York City Mayor. É Curtis Sliwa. Caralho, que sobrenome é esse? Vamos ver quem é Curtis Sliwa, cara. Ele não tem cara de judeu. Esse sobrenome não é, né? É o cara do... Porra, candidato forte, cara. Essa parada de Anjos Guardiões, essa é a organização que tomava conta do metrô de Nova York no ápice da criminalidade. Os caras andavam dando porrada em nego aleatório do metrô. Mas você acha que isso é forte em Nova York? Cara, isso culturalmente é muito impactante, cara. Já vi isso em eu, né, como New York Junkie, eu já vi isso em vários filmes. Ele é italiano também, polonês e tudo. Então, eu vou torcer pra ele, então, cara. Eu vou torcer pra ele. Estudou numa escola jesuíta. Foi expulso da escola. Mas tá vendo? Eu não sei se esse cara vai ganhar, cara. Cara, talvez se ele for um retardado... Tá vendo? Tá com um berê na parada. Um berê da parada dele, cara. Mas eu não sei se isso pega, cara. Porque berê é bagulho de policial. Eu não sei se Nova York... mano. Eu não sei se Nova York tá ferrado o suficiente pra eles quererem ativamente polícia, entendeu? Esse cara ele fez um exército paramilitar, cara. Isso é very cool, mano. Isso é... Porra. Você acha que as pessoas vão achar isso maneiro? Não, mas os caras lá do... Maneiro, cara. É maneiro. Berê é maneiro. Você acha que você conseguiria convencer eu não conseguia pull off. Não, esses caras não. Esses caras aí, cara, tu forgone, cara. Se você votou uma vez no Zoran Mandani na sua vida, eu nunca vou conseguir mudar a sua opinião, entendeu? Mas, cara, talvez seja um candidato forte, pessoa. Esse cara não é o teu republicano típico, não. Tem um pouco de edge, né? Vamos ver o Polymarket, cara, como tá. Polymarket, New York City. Tá vendo? Em primeiro lugar tá o próprio Mandami com 74%. Depois tá o Eric Adams com 20%. Caralho. Andrew Cuomo 4% e o Curtis Sliwa tá 2%, cara. Tá vendo? Então, eu acho que ele vai perder, mas isso é legal. Não, eu não vou meter essa. Se tiver mais perto da eleição, eu posso até fire shot. Mas é porque eu ainda não abri o discurso pra debate entre os dois. Mas, cara, Curtis Sliwa, eu não conhecia. Tem um Ed, cara. Tem uma parada jovem nele, né? Tem um cara de 71 anos, cara. Ele dava porrada nos outros no metrô, cara. Mas agora ele é um velho, ele tomava conta das velhas no metrô dando porrada em um bando de bandido, cara. Isso é maneiro, entendeu? Acho que você tá muito carioca mindset, mano. Você tá projetando. Tipo de coisa que nego no Rio acha maneiro. Pô, bater em bandido, tá ligado? Eu não sei se no resto do mundo as pessoas estão... Quero saber, mano. Mas enfim. Sei lá, acho maneiro, cara. Mas acho que é isso, né? Tá pago, valeu. Muito obrigado, pessoal.
Esse foi o nosso Clássico Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Pessoal, entrem na Kik. Isso é Kik. kick.com/Novos Clássicos Show. Que a gente tá fazendo live lá todo santo dia. Segunda a sexta. Né? Sobre... É tipo Novos Clássicos Show, mas é temas mais filosóficos, assim, mais atemporais, A sabe? gente lê artigos, é mais legal. Exato, a gente vai ler textos de livros e etc. Para as pessoas mais inteligentes que assistem o Novo Clássico Show, é um prato cheio. Exato. Entrem lá, que por enquanto as lives antigas estão gravadas. É só uma questão de tempo até elas ficarem Pior que é mesmo. privadas, só pra quem, né, contribui financeiramente. Ou vai pro site ou vai ficar aí, não sabia. Eu acho que provavelmente vai ficar aqui. Acho que faz mais sentido. Vai ser um incentivo pra pessoa virar um... Subscribe. Mas fora isso, no site também tem conteúdo extra, gratuito e pago também. Então, é isso, pessoal. Então, com muito conteúdo. Tem Novos Clássicos Show na Kik, tem o site www.novosclassicos.com.br. Fora isso, siga no Twitter, né? Saiu o seu NC Plus, né? Saiu meu NC Plus, eu falei sobre o caso Caim e Abel. É isso aí, assina Sobre lá. a minha hipótese do que diferenciava o sacrifício do Caim versus o sacrifício do Abel. Muito bom. E assina pra financiar o nosso trabalho e ajudar, né? Tem bastante coisa saindo, né? Estamos trabalhando bastante. Então. Exato. E nos siga no Twitter, né? Meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei @do pessoa. Valeu. Muito obrigado.